bem, queridos, nós iniciamos aí, né, esse é o primeiro domingo do mês de julho, né, o ano está avançando, e nós queremos fazer uma nova reflexão, né, sobre o tema Salmos, a voz do coração. E durante esse mês nós queremos fazer a exposição aqui de alguns salmos, né, para os irmãos, e eu acho muito interessante porque os salmos, ele de fato representa a voz do coração. Se o coração falasse, né, ele pudesse, a voz dele seria os salmos, né? Porque se você prestar atenção quando você faz uma oração, ela é diferente de qualquer tipo de diálogo, de conversa. Ela, via de regra, tem o poder de tirar, né, do fundo do seu coração aquelas verdades que você não costuma falar muito por aí. Então, o coração os salmos é esse abrir do coração. É quando nós lemos aqui, né, o salmista falando sobre por que você está aflito, meu coração. É um diálogo com o próprio coração, reconhecendo que existem momentos, queridos, da nossa vida, e nem sempre a gente está feliz, não é verdade? Nem sempre as coisas estão acontecendo do jeito que a gente imaginava acontecer. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planejou. Por mais que nós tenhamos, às vezes, aquele hábito de, no início do ano, né, propor uma série de coisas que a gente vai realizar durante o ano, né, a gente percebe que no decorrer do ano, e principalmente quando chega no meio do ano, assim, né, a gente já virou uma pilha de estresse, de nervo, de cansaço, de exaustão, né? E às vezes a gente vai ficando desanimado, a gente vai ficando cansado, não vê a hora de chegar o final do ano, as férias, e de repente chega o fim do ano, daí você está estressado porque chegou o fim do ano. Enfim, é uma série de questões que às vezes nós não sabemos como falar isso, mas acaba sendo uma realidade para nós. E eu quero mostrar para vocês aqui que os salmos, eles são canções, né, são hinos, e eu percebo assim como que Deus gosta de música. Sabiam que Deus gosta de música? Se alguém tem dúvida, eu pergunto para vocês, qual é o maior livro da Bíblia? Salmos. E o que significa Salmos? Cânticos. Então, Deus é o criador da música. A música é uma forma de a gente expressar louvor. Ela é uma linguagem. O louvor é uma linguagem. E a música, ela encaixa perfeitamente dentro deste padrão, né? Porque ela usa uma espécie de poesia da alma, né? Ela reflete aquilo que está dentro do nosso coração. E eu gostaria de perguntar assim para vocês, né? Já aconteceu algo na vida de vocês que deixou vocês de boca aberta? Já aconteceu algo assim que você ficou maravilhado? Você ficou como que sonhando, assim, sabe aquela ideia assim, me belisca, eu quero ver se é verdade. Será que é verdade isso? Não é possível que isso aconteceu. Já tiveram essa experiência na vida de vocês? Alguém quer compartilhar? O que foi aí? O nascimento de um filho, né? O nascimento de um filho é um momento assim, não é? É algo surpreendente. Apesar que as mulheres falam, né, que os maridos nunca vão saber o que é, né, o sentimento de o que acontece quando você tem um filho, né, as dores de parto, né? Mas assim, eu sei que as dores de parto devem ser algo terrível, mas na minha opinião nem se compara, por exemplo, a um resfriado masculino. Acho que um resfriado masculino, eu estou para dizer que é algo bem pior do que dores de parto. Talvez as mulheres vão discordar de mim. Mas quer ver, ó, os homens, resfriado masculino é complicado ou não é? Hoje a gente vê a luz no fim do túnel lá, a gente acha. Vocês que não dão muita... Mas é verdade, gente. Resfriado masculino é uma coisa complicada e vocês nunca vão saber também como é que é, né?
Mas a gente tem vamos, né, para o aspecto positivo. Existem momentos, acontecimentos na nossa vida que a gente fica maravilhado, a gente não acredita que aquilo está acontecendo. E eu quero ler um salmo com vocês que tem a ver com essa ideia. Salmo 126. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 126. Diz assim o texto bíblico: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este é um salmo interessante porque ele é um salmo assim. Ele é um salmo sobre uma superação impossível. É quando algo acontece que você não acredita, parece que você está sonhando. O texto fala ali: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A gente ficou bobo, a gente ficou estupefato. Não dá para acreditar que aconteceu isso. Às vezes acontece com pequenas superações que a gente tem na vida. Eu gostaria de pedir para o pessoal lá de cima colocar uma foto aqui, porque eu quero dar um exemplo para vocês. Olha só, esse jovem ali bonito sou eu mesmo, tá? Estão percebendo que aquele jovem ali não... Jovem, né? Olha que legal falar isso. Essa imagem ali é uma prova, tá bom? Para quem é da comunidade aqui, para quem me conhece, sabe que eu tenho medo de altura, né? Não tem problema falar isso, né? Eu tenho medo de altura mesmo. Estou abrindo meu coração para vocês. Salmos, né? A gente está falando de abrir o coração. E eu sei que tem gente que tem medo de coisa bem mais, enfim, né? Mas eu tenho um dos meus medos aí é a altura. E essa foto aqui, eu estou no telhado dessa igreja aqui. Subi lá em cima. E daí você fica falando, mas nem é tão alto assim, né? Eu achei que você estava lá em cima do Burj Khalifa, lá, né, nos 200 andares lá e tal. Eu estou aqui em cima da igreja. Mas o problema, gente, é que não é só o fato da altura da igreja, o problema é o processo de subir lá. Esse que é o ponto. Eu nem tenho tanto medo lá da altura, mas é a ideia de eu imaginar que eu estou subindo e ficando distante da segurança, né? E por uma série de questões... a gente foi fazer alguma manutenção aí essa semana, e aí eu precisava ajudar, né, o nosso irmão que estava fazendo o serviço, e eu falei assim, quer saber? Já que eu tenho que subir, eu estou nessa aí de subir, eu dei uma enrolada, mas não estou orando para alguém chegar aqui na hora, e nessas horas ninguém chega, né? E daí sobrou para mim. Eu falei, não, eu acho que é hora de me superar, né? Eu preciso parar com esse medo aí. E quem está achando isso pouco demais, eu vou colocar a nossa escada, que tem isso, é isso que eu estou falando, é o processo, é a qualidade da escada, se ela é... Enfim, gente, eu não sei se... A hora que eu estava subindo, eu não sabia se era uma escada, se era uma balança, aquilo, que é um negócio muito bizarro, assim. Mas eu falei, eu vou me superar, eu preciso fazer isso, né? E aí eu consegui, gente, subi lá, né? E quando eu cheguei lá em cima, eu fiquei pensando, rapaz, olha que coisa bacana. É uma coisinha pequena, mas eu consegui. Eu tinha medo de subir nessa igreja, estou aqui em cima, né? E lógico, e depois começou a vir a seguinte pergunta: o que você foi fazer aí? E daí aquela nossa consciência, né, falando com a gente, né? O que você foi fazer aí, cara? E às vezes o inimigo entra na jogada e vê aquela voz falando assim, eu quero ver como é que você vai fazer para descer, porque subir é fácil. E realmente, eu não tinha pensado nisso, mas para descer é mais complicado.
E pode tirar a imagem ali agora, era só para compartilhar isso. Obrigado aí por você que estava torcendo para a minha superação. Eu não tenho mais medo de subir na igreja, ou, enfim, não sei. Mas são coisas, assim, às vezes pequenas, que você vai falando assim, consegui, gente, não acredito. Nossa, deu certo isso. Nossa, eu nem imaginava mais que ia acontecer, eu nem imaginava que isso era possível acontecer. O Salmo aqui, 126, se você vê ali o título, em algumas Bíblias ele vai aparecer Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem, né, Salmo de Romagem, ou Cântico de Romaria. Eu não sei qual que é a versão que aparece, mas é alguma coisa assim. E esses salmos aqui, quando o povo subia para o templo em Jerusalém, eles iam fazendo uma espécie de romaria, uma procissão. O povo ia indo para o templo juntos. E quando eles chegavam na frente do templo, tinha uma escada com 15 degraus. E aí, cada degrau que eles subiam, eles cantavam um hino. Olha só que bacana. Então, eles chegavam no primeiro degrau, e alguém pegava um violãozinho lá, e eles cantavam o salmo. Subia o segundo degrau, cantavam o salmo. E esses cânticos dos degraus, eles começam no 120. Então, o Salmo 120 era o primeiro salmo que eles cantavam no primeiro degrau. Esse Salmo 126 era quando eles chegavam no 7º degrau, eles cantavam esse salmo que a gente acabou de ler aqui. Então, do 120, né, eles vão cantando até o 135. E, lógico, né, eu fiquei pensando, será que o 119, por que não é, né? Que eles não cantavam no degrau, começaram no 119, né? Porque eles iam ficar um mês, eu acho que, no primeiro degrau, né? Salmo 119 é um salmo deveras extenso, né? Mas a partir do 120 são salmos curtos, né? E eles são, então, esses salmos, esses cânticos dos degraus. E esse cântico, eu gostaria de assim compartilhar com vocês rapidamente o contexto, da onde veio esse salmo, do que ele está falando quando ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós não acreditamos. O que ele está falando? Por que eles fizeram esse cântico? E o contexto, ele nos remete aqui a 700 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel ficou, né, no segundo exílio, que foi o exílio babilônico. Então vocês vão lembrar lá, né, que eles tiveram o exílio no Egito, né, na época lá de José, enfim, que foi o libertador, e 700 anos antes de Cristo eles novamente, né, foram levados cativos para a Babilônia. E eles ficaram, né, durante 70 anos neste cativeiro babilônico. E o ponto interessante aqui é que Deus, ele nunca deixou de ser o Deus do seu povo, por mais que eles passassem por essas adversidades na vida. Aliás, era uma promessa de Deus. A gente fica pensando assim que as promessas de Deus sempre são coisas bacanas, assim, né? Você vai ganhar isso, vai dar tudo certo. Mas uma das promessas de Deus era assim: se vocês me obedecerem, essas bênçãos aqui vocês nem vão precisar correr atrás das bênçãos, elas que vão correr atrás de vocês. Mas tem um porém, eu quero continuar essa promessa. Se vocês me desobedecerem, isso também é uma promessa. Então vocês serão castigados. Outros povos que vocês não querem vão dominar sobre vocês. E aí, o que acontece? Existe aqui no contexto, né, uma desobediência que é bem específica. Deus havia estabelecido uma lei para o povo de Israel, que era, a cada 7 anos, eles precisavam deixar a terra descansar. Né, tinha esse ano do descanso da terra. Então, eles fariam ali todo o plantio, né, colheita, enfim, e quando desse o 7º ano, nesse ano não era para plantar nada, era para deixar a terra descansar. E como alguns de nós não conseguem, né, eles também não conseguiram, eles nunca deixaram a terra descansar em paz. Então, eles violavam essa lei de Deus, né? Eles iam trabalhando, produzindo na terra, enfim,
e chegou a hora que Deus resolveu dar um jeito de deixar a terra descansar. Deus pensou assim, se eles não dão descanso para a terra, eu vou dar descanso para a terra tirando eles daqui. Eles vão passar umas férias de só 70 anos na Babilônia, né, cativos lá. E uma das características da Babilônia, e aqui eu acho muito interessante a gente comentar, porque quando chegava um povo e dominava sobre o outro, a gente sabe que eles destruíam, eles devastavam tudo, eles matavam, né, os líderes das tribos, enfim, por vezes matavam os reis também. Era uma forma um pouco violenta, né? Mas, para além da destruição das estruturas físicas, existia algo que os babilônios tinham era uma característica muito forte, específica deles. Porque os babilônios, eles tinham o costume de, quando eles dominavam um povo, eles destruíam a identidade desse povo. E eles fizeram, se você tiver, né, dúvidas e quiser saber, quem lembra de Daniel? Daniel e os seus amigos, né, foram, inclusive, dentro do cativeiro, eles foram escolhidos, né, para estar ali servindo o rei e tudo mais. Eles eram meninos inteligentes, né, mais intelectuais, sábios, né, como diz a palavra, e eles foram, então, escolhidos para servir no palácio, no tempo do exílio babilônico. E vocês lembram a primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram lá? Os nomes deles foram alterados. Então a gente costuma falar lá, os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. E esses são os nomes babilônicos dele. A gente às vezes nem sabe como é que era o nome de verdade deles, né? O nome original. Quem lembra aí como é que é o nome original deles? Ananias, Misael e Azarias. E é lógico, porque na cultura judaica, os nomes, diferente de hoje, mas os nomes também eram dados, né, com aquele peso de significado. Então, você dava o nome para os seus filhos com base numa circunstância ali específica, ou como uma oração, um pedido a Deus, uma consagração a Deus. Então, os nomes geralmente têm a ver com El, né? Tem muito El, que El, né, é Deus na língua hebraica, enfim. Então, essa conotação de aquele que serve a Deus, aquele que louva a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que é escolhido por Deus. Então, sempre tinha esses nomes que vinculavam a identidade de quem eles eram. E os babilônios, sabendo disso, eles tinham essa característica de matar a identidade das pessoas. Eles mudaram o nome de Daniel para Beltesazar. E dessa forma, a ideia deles era justamente essa, era fazer os meninos esquecerem quem eles eram, esquecer de onde eles vieram. E, queridos, aqui para nós já fica uma aplicação muito prática, porque se o inimigo te fizer esquecer de quem você é e de quem você veio, de onde você veio, ele já te venceu já. E por que eu digo isso? Porque hoje nós vivemos numa sociedade que ela é perita em matar a identidade das pessoas. A ideia é criar uma massa de pessoas sem identidade nenhuma. As pessoas são o que elas quiserem ou o que disserem que elas são. E nós estamos então vivendo dias em que muitas pessoas estão sendo... os nomes delas, a identidade delas está sendo alterada para, sei lá, algum tipo de rótulo que a sociedade coloca. A gente vê a destruição das instituições tradicionais acontecendo diante dos nossos olhos. O que está acontecendo hoje, né? Essas tradições que não são instituições apenas tradicionais, mas são naturais também. A gente fica pensando assim, família. Hoje é fácil de responder o que é uma família. Parece que assim, para nós é tão óbvio, o que é uma família? É um pai, uma mãe e sua prole, os seus filhos.
E aí tem a família maior, né, que entra os avós, os tios, enfim. Mas tem essa família nuclear, né, a família ali extensiva. Mas, gente, parece que essa é uma resposta que a gente não pode dar mais hoje. Então, assim, o que é família? Não, família é qualquer coisa. Família é o que você quiser. Ninguém define família. E aí a ideia é assim, a sociedade, eles não definem para você o que é família. Mas eles dizem que a família não é o que você sempre entendeu que era. E com isso, a gente começa a ficar confuso. Mas, então, eu sou, não sou? Quem que eu sou? Quem sou eu? E aí te dão algum apelido, te dão algum rótulo, te dão alguma sigla, que vai, a partir de agora, definir quem é você, vai definir qual é a sua identidade, vai definir a quem você pertence. E é por isso que as pessoas hoje estão tão angustiadas, tão perdidas, tão depressivas, porque elas não sabem quem elas são. Se nós não sabemos quem nós somos, qual é a nossa identidade, a gente vai ter problema. Porque a nossa busca é exatamente por isso. É com base em quem eu sou, de onde eu vim, que eu consigo estabelecer meus princípios e valores para viver a vida. Uma vez que eu não sei de onde eu vim, uma vez que eu não sei quem eu sou, eu também não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou em crise, gente. E aí vocês começam a entender por que nós estamos nesse século de crises existenciais, de crises emocionais. Por causa disso, porque as pessoas perderam a sua identidade. E eu não estou falando de pessoas que às vezes não conhecem a Deus, eu estou falando de pessoas que, por vezes, já conhecem a Deus, conhecem o Evangelho, mas ao longo da caminhada, elas vão sendo convencidas de algumas coisas, e a gente se vê na situação que a gente está. Então, família é um conceito que já está todo diluído. Casamento, então, nem se fale. Criação de filhos, como é que eu crio filhos? Vai conversar com alguém para ver se você consegue. Então, e a própria igreja, o que é a igreja? O que a igreja deveria estar fazendo? Qual é o propósito da igreja? Por que nós estamos aqui? Então, essas perguntas que balizam a nossa realidade, elas vêm da nossa identidade, quem nós somos. E aí, os babilônios sabiam disso, e é por isso que, para mantê-los cativos, eles destruíam a identidade deles, e a partir dessa destruição eles poderiam remoldá-los ao seu bel prazer. Isso era tão comum que lá no Egito, a gente comentou, lembra de José também? José foi levado para o Egito, ele virou depois, né, o governador e tudo mais, e quando os irmãos dele chegam lá, por causa da fome, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos nem reconhecem mais ele. Se vocês lerem com atenção o texto lá de Gênesis, a partir do 35 lá, vai falar que José usou um intérprete para falar com os irmãos dele. Ele já tinha, ou seja, ele perdeu a língua, perdeu as características físicas, ele exteriormente era um egípcio. Esse é o poder de influência da cultura onde a gente está. Então, a gente não pode brincar com isso. É por isso que a gente está aqui, e eu acho muito... A gente vem para a igreja, a gente está diante dos princípios da palavra do Senhor, algumas horas da nossa semana. A gente tem aqui uma hora e meia de escola bíblica, uma hora e meia de culto, vamos colocar aí 3 horas que a gente está juntos aqui, reforçando a nossa identidade, reforçando o nosso propósito, mas... Ao contrário disso, você está aí o restante das horas na sociedade. Você está vivendo aí em outros ambientes, você está ouvindo outras coisas, outras ideias, outros valores. Então, se você não tomar cuidado, você começa a ser influenciado, sim. Você começa a fazer concessões, e essas concessões elas começam a moldar você, a ponto de mudar a sua essência, quem você é de verdade. E aí, o povo fica no cativeiro por 70 anos. E outro ponto interessante dessa história, esse contexto do Salmo 126, ele se encontra em Isaías capítulo 145. E lá em Isaías 45,
o texto vai falar que Deus levanta o rei Ciro, que era um rei medo-persa, né? E é o Ciro que Deus levanta para libertar o povo judeu do cativeiro babilônico. Eu acho muito interessante essas formas assim de Deus agir, porque eu fico sempre pensando, mas por que Deus não usou um crente para fazer isso? Por que Deus não libertou ele, sei lá, de uma forma miraculosa, ou levantou um líder lá que vai matar todo mundo, igual Sansão, né? Que saía bem louco lá, matando todo mundo e tal. A gente gosta dessas histórias. Mas aqui tem uma história curiosa. Deus levanta Ciro e Isaías 45 fala assim, que Deus sabe, Deus fala assim, eu estou levantando você, Ciro. Eu estou empoderando você, Ciro. Eu estou dando poder para você ganhar, vencer os egípcios e para você libertar o meu povo, mesmo você não me conhecendo. Tem vários versículos que repetem essa ideia, Deus falando que o Ciro não conhece ele, mas mesmo assim, era Deus que estava levantando ele para ele libertar o povo de Israel do exílio babilônico. E a gente precisa, com isso, né, fica essa lição para a gente ficar atento também com as pessoas que não professam, às vezes, a nossa fé. Porque as pessoas que não professam a nossa fé, por vezes a gente acha assim, não, a gente tem que excluir elas, né, tirar elas do nosso convívio. Só que a gente esquece desse detalhe, gente. Pessoas que não professam a nossa fé também podem ser usados como instrumentos de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente já não levou uma bronca e alguém que nem serve ao Senhor faz a gente refletir sobre coisas importantes para nós? As pessoas que não servem ao Senhor, você talvez não tenha consciência disso, mas elas servem aos propósitos de Deus para você amadurecer. Às vezes você fica reclamando lá, né? Quem conhece alguém xarope, assim, chato, que tem que conviver com alguém chato aqui? Eu vou entender assim, quem não levantou a mão, a resposta é sim, né? Às vezes você convive com alguém que é difícil, pessoas difíceis, conhece? E o que acontece? A gente lamenta, a gente ora, faz oração para Deus, sei lá, de repente promover essas pessoas, né? Para Deus abençoar, né? Que a gente faz isso, né? O Jonathan falou do trânsito, né? Esses dias no sermão, né? De aquela vontade, tentação, né? De a gente que o trânsito é complicado, é um teste mesmo para a gente, né? Mas você sabe que tem xingamentos bíblicos, né? Que a gente pode fazer, né? Você não pode xingar as pessoas, mas biblicamente falando tem alguns termos que, por exemplo, filisteu, você pode chamar de filisteu as pessoas. Brincadeira, gente, nada a ver, nada a ver. Mas a gente tem essas pessoas difíceis, né? Que por vezes aparecem e a gente fala assim, esse cara foi Satanás que colocou ele aqui, não é possível, para me atazanar. A gente sempre associa isso, né? Coisa ruim, Satanás. Coisa boa, foi Deus. Ou, em alguns casos, foi eu mesmo, né? Mas, veja, Ciro é um rei que não conhece o Senhor, Deus levanta ele, dá poder para ele, dá sabedoria e estratégias para ele vencer, ele vai ser o instrumento de Deus para libertar o povo. E às vezes a gente fica orando para Deus mandar embora essa pessoa chata, mas sabia que essas pessoas estão forjando você? Pode ser que Deus colocou essa pessoa aí do seu lado para que você amadureça. Às vezes é o único jeito da gente crescer. É exatamente por essas razões. Olhe, se o povo de Deus não tivesse passado pelo exílio, esse salmo aqui nem existiria. Está vendo que as circunstâncias adversas, elas são aptas para nos fazer lembrar quem nós somos, mas não só para lembrar quem nós somos, mas quando nós lembramos quem nós somos e de onde a gente veio, a gente sabe com quem falar. E a nossa fé, aquilo que é essencial da nossa identidade, ela é reconectada. Às vezes eu fico pensando assim, a gente vai orar e fala, eu não sei nem se eu acredito nisso que eu vou orar a Deus. Mas o Senhor pode fazer qualquer coisa.
Então, às vezes, Deus não responde à nossa oração. Mas esse sentimento de lembrar quem é Deus agrega valores para a nossa vida. Porque Deus, Ele não faz as coisas porque a gente mandou. Não sei se você sabia disso. Eu pedi para Deus, Ele não fez, estou saindo da igreja, estou indo embora. Quem diz que Deus tem que fazer o que a gente quer? É o contrário, nós que temos que fazer aquilo que Deus quer. E quando nós fazemos aquilo que Deus quer, nós também colhemos os frutos e benefícios disso. Porque o povo de Israel, sabe o que acontecia? Quando eles estavam no cativeiro, eles começavam a lembrar. Deus é soberano. Deus pode tirar a gente daqui. Deus, o Senhor tem uma aliança com a gente. Tenha piedade, misericórdia. Lembra da aliança que você fez com a gente? Mas sabe o que mais que eles lembravam, além de lembrar que Deus é soberano? Eles lembravam por que eles estavam naquela situação. A gente está aqui porque a gente desobedeceu. A gente está aqui porque a gente não fez o que o Senhor tinha mandado. A gente está aqui porque a gente não seguiu as orientações do Senhor. A gente está aqui porque a gente não seguiu os conselhos que o Senhor prescreveu para nós. Isso é maravilhoso, essa é a nossa vida. A diferença é que nos momentos de aflição, nos buracos, nos poços, nos exílios da vida, a gente tem alguém a quem clamar. Porque a gente lembra que a gente é dele. A gente lembra que o Senhor tem uma aliança conosco. E não por causa de nós, mas porque Ele é fiel à sua aliança, Ele nos abençoa. Isso é crer nas promessas do Senhor. Não é tentar se livrar de todos os problemas, mas saber como Deus pode ser glorificado naquele problema. E como nós podemos amadurecer e nos aproximar mais dele assim. É por isso que às vezes você ora uma coisa e acontece outra. Porque às vezes você está distante. E se Deus te der aquilo que você está pedindo, você vai ficar mais distante ainda. Talvez Deus está te privando de alguma bênção, porque na verdade Ele quer estar mais perto de você. Já pensou nisso? E aí, talvez, você pense que é impossível, né, que Deus transforme, mude o coração de alguém. A gente tem muito essa questão, né? Puxa, essa pessoa aqui não tem mais jeito. E Ciro está aqui para mostrar que para Deus nada é impossível. Porque esse salmo é um reconhecimento da soberania de Deus. Deus, quando ele fala para Ciro, ele fala, eu vou levantar você, você vai libertar um povo, você nem me conhece, mas eu vou fazer isso para que fique provado que eu sou o Senhor, o soberano. É eu que digo o que vai acontecer, e se eu quiser escolher um Ciro da vida para libertar o povo, eu vou fazer isso, porque eu sou Deus. Deus está aí deixando isso evidente. Então, quando Deus pega um coração que é governado por algum tipo de rei, e às vezes o rei é o próprio ego. Quantas vezes a gente não é governado, dominado pelo nosso próprio ego? Mas quando Deus pega esse nosso coração, que é governado por esse rei chamado ego, transforma ele para que a partir de agora ele se renda, se submeta ao verdadeiro rei que é Deus. Isso é algo extraordinário, isso é um milagre. E quando nós temos consciência deste milagre acontecendo na nossa vida, a gente fica como quem sonha. Para caminhar para o final aqui, eu gostaria que você imaginasse comigo uma cena aqui hipotética, que pode ter acontecido, né, nessa circunstância. Vamos pensar num nome aqui hebreu comum, aqui, né, um nome hebreu que é bem comum, Orlando. Brincadeira. José, vamos combinar? José. Vamos imaginar que o seu José, ele está exilado na Babilônia, ele é um escravo, ok? Então ele levanta às 5 horas da manhã, a esposa faz a marmitinha dele, ele vai pegar aquela marmita e vai quebrar pedra, vai trabalhar, ele é um servo, ele é um escravo da Babilônia. Ele vai construir as estátuas, vai cavar valeta, vai pintar muro, sei lá, ele é escravo. E aí ele sai todo dia de manhã ali, né, da sua casinha, vai lá trabalhar para os babilônios. Está cansado, ferido, assim, sentindo toda essa opressão, né, de estar sendo dominado por um povo alheio.
E mais do que isso, ainda trabalhar para eles, né, de maneira forçada. E o seu José está indo mais uma vez para o seu trabalho, cansado, pensando, nossa, né, o dia vai ser difícil de novo. E quando ele está chegando no posto dele ali, ele vê que tem um soldado ali. E aí ele chega perto do soldado e o soldado fala, como é que é o seu nome? Não, meu nome é José. Seu José, hoje você não vai trabalhar. Você pode voltar para sua casa. Aliás, você está livre. Você e sua família estão livres para ir embora, para voltar para sua casa. E o José olha assim, hã? Me belisca aqui, é verdade? Ele fala, você falou isso? Sim, vai embora. E aí o José, meio, né, assim, não acreditando, ele vai retornando para casa e ele vê alguns companheiros também voltando, ele percebe que ninguém pegou as ferramentas, que está tudo parado a obra lá. E aí ele volta para a sua casa, a sua esposa está ali estendendo a roupa, e daí ela vê ele vindo de longe, olha no relógio, olha, daí ela pensa, deu ruim, foi mandado embora. Ué, o que esse homem está? Acabou de ir, já está voltando, né? Deu ruim. Que mulher sempre pensa isso, né? Se você chegar mais cedo em casa, pode saber que... O que foi? O que aconteceu? Ué, precisa ter acontecido, né? Alguma coisa, mas... geralmente acontece, né? E aí o seu José chega para a esposa e ela fala, José, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? E o José fala, olha, eu fui lá, mas tinha um soldado e ele falou que a gente não precisa mais trabalhar. Olha que benção, imagine. Alguém falar para você, você não precisa mais trabalhar. E mais do que isso, ele falou que a gente está livre. E aí ela olha e eles ficam meio... E eles, sem palavras para expressar aquele momento, eles se abraçam, eles se ajoelham no chão e eles começam a cantar um cântico que diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Imagina agora a câmera saindo do seu José e da Dona Maria, abrindo assim, e ela vai mostrando todo o acampamento, e em cada acampamento na porta, você tem as famílias abraçadas, chorando e cantando um hino. Porque foi isso que aconteceu. Nós estamos cativos, eles estão há 70 anos. Quem tem esperança depois de 70 anos? Preso, escravo de alguma coisa? Não tem mais solução, não tem mais saída. E de repente, do dia para a noite, Deus muda a sorte deles. Lembra aquele problema? Está resolvido. Você não é mais escravo. E, gente, eu não sei que tipo de cativeiro você tem vivido. Mas existem muitos tipos de cativeiro, coisas que mantêm a gente escravo, preso. Talvez você esteja vivendo, né, numa situação de escravidão por algum tipo de vício, pela busca desenfreada de prazeres. Você é escravo disso, você não consegue viver sem isso. Talvez você seja escravo da necessidade de aprovação das pessoas. Talvez você seja escravo da necessidade de validação emocional a todo momento. Talvez você seja escravo da desesperança, do desânimo. Talvez você seja escravo da solidão. Talvez você seja escravo das palavras rudes e torpes que você não consegue se livrar, que sempre trazem problemas, e você fica pensando, puxa, eu tenho que parar com isso, eu tenho que ser mais amável, eu tenho que falar melhor. E você é escravo desse tipo de palavras. Talvez você seja escravo da incapacidade de perdoar alguém. Essas coisas mantêm a gente cativo, mantêm a gente preso. E quando o tempo vai passando, a gente vai ficando cínico sobre essas coisas, porque a gente deixa de acreditar que é possível ser liberto. Eu vou caminhar, eu sou assim. E aí a gente tenta achar alguma justificativa, geralmente a tentar encontrar alguma sigla que represente
isso na nossa vida, um jeito de escapar da realidade, das responsabilidades. Mas eu quero dizer para você que esse salmo nos mostra que há um Deus que liberta o seu povo. Deus nos liberta de todo tipo de escravidão. E essa é uma promessa que você pode contar como certa, porque Deus não deseja que nenhum de nós sejamos escravos de ninguém, de mais nada, além de servos dele. Se você clamar, se você pedir ao Senhor para que seja liberto de algum tipo de escravidão, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso porque Ele quer que nós sejamos servos apenas dele, né? Agora, para além disso, eu encerro dizendo, queridos, que às vezes a gente vive nas nossas experiências em certos tipos de cativeiro que são diferentes uns dos outros. Eu não sei qual você está, mas tem um tipo de cativeiro que todos nós temos em comum. Sabe o que todos nós temos em comum é que todos nós estávamos escravos do reino das trevas. Todos nós estávamos perdidos. E aí, por causa da graça de Deus, em enviar o seu Filho Jesus Cristo, Ele vem e nos liberta e nos transporta deste reino das trevas para o reino da sua graça, para o reino da luz. E agora nós não estamos mais submetidos àqueles ídolos e deuses que dominavam o nosso coração e nos mantinham longe de Deus. Mas agora nós podemos, em liberdade, nos submetermos voluntariamente ao Senhor. E se hoje nós somos felizes, se hoje nós cantamos, se a gente fala hoje assim, em todo tempo tu és bom, é porque um dia Jesus Cristo desceu até aqui e resolveu o nosso problema. E esse problema que Jesus resolveu, nós não poderíamos resolver. Esse é um tipo de coisa que a gente deveria sempre lembrar e cantar. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como alguém que está sonhando. Porque Deus me tirou do inferno. E só Ele podia fazer isso. Por que Ele fez isso? Por que eu? Por que você? Mas aí vem aquele sentimento, mas que bom que Ele fez isso por mim, que bom que Ele fez isso por você também. A aplicação, querido, deste texto, isso é maravilhoso demais para nós lembrarmos que nós estávamos também no reino das trevas, também escravos, mas fomos libertos. A aplicação é que dos versículos 1 a 3, tem uma mensagem bem clara aqui. Aqueles que foram alvo da bondade de Deus têm a obrigação de serem agradecidos. Porque o versículo 2 vai mostrar isso claramente para a gente, ele vai dizer, então a nossa boca se encheu de riso. Nós ficamos felizes, nós rimos à toa. E a nossa língua se encheu de júbilo, ou seja, celebração. O povo de Deus, nós somos e deveríamos ser o povo mais feliz da terra. E não só porque a gente é sem noção, mas a gente tem um motivo que mais ninguém tem. Nós fomos libertos de uma escravidão que era impossível a gente sair de lá, se não fosse a graça de Deus. E aí, queridos, isso deve colocar um riso em nossos lábios. Isso deve trazer júbilo, cântico ao nosso coração. Porque é assim, o texto fala, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A ideia do testemunho, quando você é feliz, quando você manifesta essa alegria de ter sido alcançado pelo Senhor, quando você louva, canta ao Senhor, quando você faz, pratica essa linguagem do reino, que é o louvor, que é a adoração, isso serve de testemunho. As pessoas, as outras nações diziam, olhe, grandes coisas fez o Senhor por eles, porque eles estão felizes e estão cantando. O versículo 3 é uma afirmação, com efeito, de fato, o salmista está falando, grandes coisas, sim, o Senhor tem feito por nós. E aí, o versículo, então, do 1 ao 3,
diz que a ideia é essa, né? Aqueles que foram alvos, então, da bênção, do favor de Deus, têm a obrigação de serem gratos, agradecidos. Mas dos versículos 4 ao 6, ele mostra, assim, a ideia de que aqueles que ainda não foram alvos da bênção, da libertação de Deus, eles podem ser animados pela esperança. O versículo 4 fala para a gente: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A ideia é, eu não sei se vocês já viram o Negueb. Negueb é uma parte, né, do deserto, e é muito interessante o que acontece lá. Se você puder assistir algum documentário sobre isso, tem alguns, né, aí na internet. E é interessante porque quando cai a última chuva, né, a chuva serôdia, que eles chamam, é um deserto, não tem nada, morreu tudo. É um clima desértico, é buraco, mas de repente, nessa época de chuvas, uma torrente se dirige para esse lugar chamado Negueb. E quando essas águas chegam ali, elas vão molhando toda a terra, elas vão criando um lago, uma espécie de rio. Daqui a pouco, aquelas sementes que estavam amortecidas começam a brotar de novo. E aquele espaço geográfico desértico, sem nada, sem vida nenhuma, de repente se torna um dos lugares mais fascinantes, né, um jardim. E aí o que eles estão falando, isso é bem comum para eles, né, eles sabiam disso. E eles falam assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles olhavam para aquele pedaço de terra seco, sem vida, sem esperança nenhuma, mas eles lembravam: quando a chuva vier, nós vamos ver vida de novo aqui. Então, Senhor, a minha vida está igual o deserto do Negueb. Está seco, está morto, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais nada, eu perdi a paz. Eu não sei, talvez o que você perdeu. Talvez o seu coração represente esse ambiente de sequidão. Mas aí a tua oração é essa, de esperança. Senhor, assim como o Negueb também é um lugar deserto, que também não tem vida nenhuma, mas quando o Senhor faz chover sobre aquele lugar, ele se transforma num jardim. Faz isso também no meu coração. Que o Senhor faça isso em nossas vidas, em nossos corações. E ele termina, conclui aqui: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Tem um autor, né, que ele fala que semear enquanto enxuga as lágrimas é uma definição perfeita do cristianismo. Esse é o nosso papel, semear enquanto nós enxugamos as lágrimas. Porque é de esperança em esperança que nós caminhamos, de glória em glória. A gente ainda não é quem a gente deveria ser, a gente ainda não tem o que a gente deveria ter, mas é assim, é de glória em glória, é de esperança em esperança. Não deixe de crer no Senhor, né? Mantenha o seu coração confiante nas promessas do Senhor. Se Ele ainda não respondeu, se Ele ainda não te libertou de algo, se Ele ainda não te manifestou o seu favor, não desanime. Mas continue crendo, porque o Senhor restaura a nossa sorte como as águas e as torrentes do Negueb. Que seja assim na minha e na sua vida. Deus abençoe, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por este momento, pela reflexão que fizemos aqui da sua palavra. Que ela gere, ó Deus, em nossos corações esse sentimento, esse dever, ó Deus, de sempre sermos agradecidos por tudo que o Senhor fez. E todos nós que cremos no Senhor, já temos motivos mais do que suficientes para sempre cantar, sempre estar alegre na sua presença, porque o Senhor nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. E nós agradecemos muito, Senhor, por isso. É por isso que nos reunimos aqui. Mas talvez, ó Deus, nesses cativeiros existenciais, muitos de nós têm o coração talvez seco, sem vida, sem beleza alguma. Mas como nós lemos aqui, esse salmo também nos instrui a confiar enquanto aguardamos.
Nós choramos, nós lamentamos, mas devemos continuar semeando, devemos continuar trabalhando na esperança de que o Senhor há de manifestar o seu favor a nós. Restaura, Deus, a esperança no coração dos meus irmãos, restaura a paz que talvez foi perdida, restaura a alegria, Deus, de ver o Senhor nas pequenas coisas, de ver que talvez nós temos hoje mais do que nós merecemos, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando sua igreja, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.